Olá a todos, amigos laticinistas. Eu sou Rômulo Leite, sócio-diretor técnico da Latec Ingredientes, e essa é a nossa série de vídeos técnicos chamada Direto ao Ponto. Hoje nós vamos falar sobre estocagem de mussarela. Nós estamos gravando esse vídeo em meio à pandemia do novo coronavírus, que está acontecendo agora no ano de 2020. E essa pandemia tem trazido muitas incertezas aí no cenário lácteo, né? Tanto com relação à compra de leite, quanto à venda dos queijos, né? E esse tema de estocagem acabou se tornando bastante atual, bastante importante, né, nesse cenário. Nosso objetivo aqui é falar dos principais pontos que interferem na estocagem do queijo mussarela. A gente pretende abordar isso de uma forma prática, realista, acessível a todos, mas com bastante embasamento científico. Para a gente começar essa discussão técnica, é importante determinarmos aí quais são os fatores principais de desqualificação do queijo mussarela. O que vai fazer ele lá na frente não estar, depois de 3, 4 meses, não estar mais apto para o consumo, ou não estar com as propriedades ideais aí para o consumidor. A gente pode dizer que tem 3 fatores-chave aí. Primeiro, a perda da capacidade de fatiamento, né? Isso está ligado ao amolecimento e à formação de trincas. O aparecimento de amargor e sabores estranhos de uma maneira geral. E por último, o aparecimento de contaminantes de superfície. Seriam esses 3 fatores aí os principais desafios a serem controlados no ambiente de estocagem de queijo mussarela. E a gente vai abordar de uma maneira prática, direto ao ponto. Nós vamos falar um pouco do fluxograma de fabricação, passo a passo. E em cada passo desse fluxograma, que nós consideramos ideal para a elaboração do queijo mussarela para estocagem, nós vamos entrar um pouquinho nos detalhes e explicar para vocês aí por que a gente está recomendando esse ponto. Falar, Rômulo, mas queijo não é receita de bolo, como é que você vai passar uma receita de fazer de mussarela para a gente? Eu tenho total ciência que queijo não é receita de bolo. Nós vamos passar uma tecnologia base e a gente vai discutir as variações dela de acordo com cada realidade, começando aí pela primeira etapa do fluxograma, que é a seleção de leite. Bom, a gente começa já com um grande desafio, que é falar sobre seleção de leite, né? Muitas vezes a gente tem que trabalhar com o leite que temos na fábrica, né? Mas em alguns casos a gente consegue pelo menos separar uma linha melhor de leite. A gente já tem aquele produtor que tem um histórico melhor, né? Que a gente considera esse histórico melhor, mas melhor sobre quais critérios? Quando eu vou selecionar leite para estocar, os principais critérios a serem considerados são carga de NS-Lab, né? Carga de contagem de células total, contaminantes totais, a idade desse leite, quanto tempo ele ficou armazenado, né? Quanto tempo as enzimas já trabalharam nesse leite, quanto tempo eu deixei esse leite exposto aos psicotróficos para produzirem proteases e lipases que vão comprometer o shelf life do queijo. Então, nesse cenário de estocagem, se eu tenho um leite mais fresco, com menos CBT, esse é o leite ideal para eu produzir para estocagem, quando é possível selecionar. Mas eu não consigo selecionar. O que eu faço? Não, nós vamos trabalhar outros fatores para melhorar a aptidão desse leite para estocagem. Mas tenha em mente que o principal critério de seleção nesse ambiente é idade, leite jovem, bem refrigerado e com contagem de células totais baixa. A análise de células totais, logicamente, não sai na hora, mas a gente tem o histórico, né? A gente sabe as linhas de leite que a gente recebe com melhor qualidade microbiológica. Esse é o nosso principal parâmetro de seleção. Bom, uma vez selecionado esse leite, a gente vai para a próxima etapa de fabricação, que é a padronização do teor de gordura desse leite. E aqui a gente vai fazer uma pequena pausa no fluxograma, porque essa é uma das etapas mais importantes para serem levadas em consideração quando a gente está preparando um queijo para estocagem. Para isso, a gente vai recorrer ao auxílio aqui do brinquedinho da Antonella, minha filhinha de quase 2 anos, e a gente vai fazer uma representação de queijo com essas peças, onde as peças azuis representam a umidade, essa peça verde representa os sólidos não gordurosos do queijo, composto por proteínas, sais e algum residual de lactose, e a peça laranja representa a gordura do queijo.
certo? Então, representativamente, nós temos o queijo aqui, né? Com os 3 principais grupos de constituintes. É muito comum no nosso dia a dia a gente separar esses 2 grupos em umidade e extrato seco total, certo? Primeiro conceito. Dentro desse extrato seco total, eu consigo extrair o GES, a gordura no extrato seco, ou seja, quanto essa gordura representa no extrato seco total do queijo. Evidentemente, quanto maior o GES, quanto maior o teor de gordura, mais esse queijo tende ao amolecimento. E quanto menor o GES, quanto menor o teor de gordura, menos esse queijo tende ao amolecimento. Tá? Mas eu quero apresentar um conceito relativamente novo, que é o conceito, é a fórmula, o índice chamado UMD, que é umidade na matéria desengordurada do queijo. Este é o fator determinante para dizer se o nosso queijo vai amolecer ou não. E o que é umidade na matéria desengordurada? Primeiro, se a matéria é desengordurada do queijo, eu tiro a gordura, né? Então, essa é a matéria desengordurada do queijo, composto por umidade e sólidos não gordurosos, certo? Quanto maior o meu UMD, mais tendência o queijo tem ao amolecimento. Quanto menor o MD, mais firme é esse queijo. E diferentemente do GES, o MD ele consegue considerar as variáveis umidade e gordura ao mesmo tempo nos cálculos. Eu vou pedir o pessoal da edição para colocar a fórmula do MD aí, tá? Então a gente vai buscar um ajuste de padronização do leite para buscar a obtenção de um UMD inferior a 58%, ou seja, a umidade na matéria desengordurada do queijo não deverá ultrapassar 58% para um queijo de estocagem. Tá? No cenário normal do dia a dia do nossa fabricação, a gente trabalha mussarela em torno de 62, 63 até 64 de UMD. Né? Mas esse UMD, mais do que gordura isoladamente, mais do que umidade isoladamente, vai determinar se o seu queijo está mais ou menos apto para estocagem com relação a amolecimento. Tá? Então a gente vai recomendar uma padronização do teor de gordura do leite em 2,6%, porque com esse 2,6% a gente está levando em consideração aí que o leite do Brasil, de maneira geral, tem 3,1 de proteína total, que Noves fora a gente vai conseguir um índice caseína gordura de 0,93 com essa padronização de 2,6 aí, né? O índice normal é 0,83 aí para um queijo que não vai ser estocado. Então, com isso a gente está buscando lá na frente o MD abaixo de 58, a fórmula já apareceu aí para a gente calcular o MD dos nossos queijos, abaixo de 58, gordura vai ficar na faixa entre 21% e 24% no máximo, né? E o nosso GES não vai fugir muito também de 42, 43, a gente não quer GES superior a 45. São esses parâmetros que a gente está buscando com essa padronização de 2,6. Ah, pode ser menos? Pode ser 2,5, 2,4? Pode. Só que a gente vai chegando muito próximo de um limite sensorial da percepção do amargor. Quanto mais a gente retirar a gordura desse queijo, lá na frente, se a gente tiver qualquer proteólise desequilibrada, qualquer sensação de amargor no queijo será muito mais facilmente perceptível se o teor de gordura for muito abaixo disso, tá? Então eu te diria para não usar menos que 2,3 e nem mais que 2,7, tá? A gente está sugerindo 2,6 de uma linha geral aí na padronização. Bom, a nossa próxima etapa, uma vez padronizado o teor de gordura do leite, né, e devidamente justificado aí os porquês, né, foco no MD, nós vamos passar para a etapa de pasteurização do leite. É muito comum na fabricação de queijo mussarela a utilização do binômio tempo-temperatura aí inferior na pasteurização. A temperatura de 72 graus Celsius é muitas vezes escolhida pelas fábricas porque é perceptível que as fibras da mussarela lá depois na filagem ficam mais bonitas, ela tem uma aptidão melhor para filagem, elas esticam mais, ficam mais brilhosas. E isso faz todo sentido, porque quando a gente usa 72, ao invés de 75,
a gente deposita menos soroproteína sobre a caseína, né? Então a gente tem mesmo uma aptidão melhor para filagem. E a gente gosta de ver aquela mussarela lisa, bonita, muitas vezes. Porém, a gente precisa pensar no principal fator aqui na estocagem, que não é a beleza da fibra, mas é inativar a maior quantidade possível de enzimas naturais do leite, de psicotróficos, né? E além dessa inativação de enzimas, reduzir o máximo possível os resíduos de NS-Lab. Né? NS-Lab são bactérias que produzem ácido lático, que não têm origem no fermento, mas vão fermentar o queijo, né? Elas não são patogênicas, não vão causar nenhum mal, mas causa defeitos, causa sabores estranhos, causa uma pós-acidificação no queijo mussarela, por exemplo, causa um desbalanço entre a relação pH de filagem e cálcio da massa. Então nós vamos optar pela temperatura de 75 graus, sabendo que a gente está sacrificando um pouco aí a beleza das fibras e tudo, mas privilegiando a inativação de enzimas e a morte dessas NS-Lab. Tá? Então é importante a gente usar esse patamar superior de 75 graus. Talvez alguém esteja pensando assim também. Mas pasteurizando a 75 eu vou reter um pouco mais de enzimas do coagulante no queijo, isso atrapalha. Sim, mas quando a gente coloca na balança, essa eliminação de NS-Lab pesa mais do que essa pequena maior retenção de enzimas de coagulante, que a gente tem outras maneiras aí de amenizar. Pasteurizado o leite, a gente vai seguir aí para a adição do cloreto de cálcio, a gente vai manter a dose de 400 ml para cada 1000 litros, os famosos 160 ppm. Isso também pode dar um pouco de discussão. Mas eu não posso baixar o cloreto agora, uma vez que eu vou remover cálcio lá na frente. A função do cloreto de cálcio no tanque de fabricação é dar maior firmeza ao grão, a deixar um melhor rendimento na fabricação, deixa a coalhada com uma estrutura muito melhor de ser trabalhada. Tá? A gente vai manter essa dose de cloreto de cálcio. E vai fazer adição também nesse momento de fermento lácteo, que é um outro ponto que exige bastante atenção e interfere muito nas propriedades aí do queijo mussarela com relação à estocagem. A gente precisa eleger um cultivo que tenha a menor atividade proteolítica possível, né? E o mais indicado para esses casos são os termófilos, cultivos com termófilos puros, sem a presença de helvéticos, sem a presença de bulgáricos, que esses dois últimos são micro-organismos extremamente proteolíticos. No que tange ainda à escolha de fermentos, a gente tem uma linha tradicional de termófilos, a gente trabalha particularmente com um cultivo chamado STI, da Chr. Hansen, e tem também uma inovação, mas aí para quem já usa aí os fermentos congelados, chamado Sinergia, que é um tema para um outro vídeo, que é bastante grande, mas resumidamente é um micro-organismo que consegue absorver água na parede celular dele. Trocando em miúdos, o que isso traz no final da história? A gente consegue ter um queijo com 46 de umidade, por exemplo, usando o Sinergia, e ele ter a mesma firmeza de um queijo com 45% de umidade com a nossa linha tradicional STI. Tá? É uma grande inovação, mas isso é tema para depois. O importante aqui não podemos usar cultivos proteolíticos, não podemos usar cultivos à base de helvético, de bulgárico. Mas eu filo no dia seguinte, uso um cultivo que tem termófilos, que tem helvéticos. A gente pode conversar, a gente pode fazer algumas mesclas que reduzam o teor de helvético nisso aí, né? Então aí a gente tem que pensar caso a caso mesmo quando a gente fala de filagem no dia seguinte. Filagem no dia seguinte, de cara, já não é o ideal para estocagem. A gente vai ter que secar muito queijo, vai ter que jogar o MD lá embaixo para segurar esse efeito proteolítico dos cultivos próprios para filagem no dia seguinte, tá? Então, ideal para estocagem, processo de filagem no mesmo dia, termófilo puro, se tiver o Sinergia, sensacional. Se não tiver acesso ainda a isso, um STI, né, ativo, um STI fazendo a rotação fágica bonitinha, né, um termófilo puro, vai te atender muito bem. Ainda falando sobre fermentos, uma coisa que pode ser necessário para a gente enxugar um pouco mais o queijo, seja o leve atraso da fermentação. Tá? Quando a gente vai fermentar a massa lá na frente,
Se a gente tem hoje, por exemplo, no nosso cenário atual, 1 hora em fermentação, a gente preserva X de umidade no queijo. Se a gente fizer essa fermentação mais rápida, a gente preserva mais umidade. Se a gente fizer essa fermentação de uma maneira mais lenta, a gente preserva menos umidade, ou seja, seca mais. Então, a gente pode avaliar, neste caso, o momento de adição do fermento ser um pouco retardado, né? Se a gente está acostumado a colocar o fermento lá no início do enchimento, a gente pode colocar do meio para o final, com o objetivo lá na frente de retardar um pouquinho a fermentação para que a gente enxugue, seque um pouco mais a massa também durante a fermentação. E a gente vai discutir agora, na adição do coagulante, corte e tal, outros procedimentos que facilitam, que ajudam a gente a baixar um pouco aí esse teor de umidade na massa, tá? Mas o retardo da adição do cultivo é uma primeira medida nesse sentido. Bom, uma segunda modificação de tecnologia que a gente sugere é abaixar um pouquinho a sua temperatura de coagulação nesse cenário. Se a gente considera aí 36, 37 graus a temperatura ideal para se coagular o leite na mussarela para filagem no mesmo dia, né? E a gente vai passar a fazer isso aí com 34 graus. Baixar 2 graus aí nessa temperatura de coagulação. Com isso, eu vou aumentar um pouco o delta de temperatura entre coagulação e cozimento final e naturalmente eu vou ter grãos um pouco menores e vou enxugar um pouco mais, tá? Esse enxugar um pouco mais, também a gente precisa olhar de novo para o nosso queijo, né? Eu estou querendo passar essa parte de umidade de 47, 46, 48, que é o que a gente usa no dia a dia, para abaixo de 44. Então essas medidas que a gente está dizendo para enxugar um pouco, para tirar um pouco mais de umidade do queijo, buscam chegar aí nesse patamar entre 43 e 44 de umidade, tá? Como eu falei lá no início, não tem receita de bolo. Estou dando algumas dicas que podem facilitar com que você consiga enxugar essa massa, tá? Então a gente vai descer um pouquinho a temperatura de coagulação, aí em torno desses 2 graus, e é para isso ser suficiente para deixar o grão um pouquinho menor e um pouquinho mais seco. Quando a gente associar com aquele atraso de 20, 25% no tempo de fermentação, a gente consegue um cenário ideal aí para baixar 2, 3 pontos percentuais na umidade. Outro ponto fundamental da coagulação é a escolha da enzima que nós vamos usar para coagular o leite. Além de coagular o leite, as enzimas do coagulante têm efeitos secundários. A gente fica com o residual dessas enzimas no queijo e elas continuam ali quebrando a proteína, proteolizando e amolecendo o queijo. Esses efeitos secundários, eles são de diferente intensidade de acordo com a natureza da enzima. Então tem uma coisa para te falar, cara. Se você ainda usa protease ácida, por exemplo, esquece tudo que eu te falei e simplesmente não estoca, porque você vai correr um risco muito grande. Você vai fazer tudo certo, todos os procedimentos certos e vai estar com uma bomba relógio dentro da sua câmara, porque as enzimas, as proteases ácidas, elas têm uma natureza proteolítica muito grande. E aqui eu não estou falando de marca comercial não, viu, turma? A Chr. Hansen, que é o fornecedor que que a Latec distribui, ela tem também proteases ácidas mundo afora aí. E o potencial proteolítico delas é muito maior do que os das quimosinas, tá? E o segundo ponto que eu quero colocar é que dentro do grupo das quimosinas nós dispomos de 3 gerações diferentes. Uma primeira geração de quimosina bovina, uma segunda geração de quimosina de camelo e uma terceira geração dessa quimosina de camelo otimizada. Tem um coeficiente que a gente mede o efeito proteolítico das enzimas, chama coeficiente CP, e esse coeficiente CP da terceira geração de quimosina, ele é 4 vezes maior do que o da primeira geração de quimosina. Então, para estocar mussarela é fundamental a escolha de uma enzima pouco proteolítica. Dá para estocar mussarela com a primeira geração de quimosina? Dá, é menos pior do que uma protease ácida, bem menos pior. Comparando as duas, uma protease ácida tem um potencial de 3 a 5 vezes
mais proteolítica do que a primeira geração de quimosina, né? Então, quando eu comparo uma protease ácida com a terceira geração de quimosina, meu Deus, é um cenário completamente diferente, né? Dá para estocar com a primeira geração, mas é interessante a gente já pensar em usar da segunda ou a terceira geração. Essas vão te dar uma segurança muito maior com relação ao amolecimento, né? A gente vai realizar o corte nos mesmos moldes que a gente vem fazendo. Aquele simples detalhe de redução da temperatura de coagulação é para ajustar com isso o tamanho do grão, não é para mexer nas velocidades de lira, nos tempos de corte. E vamos aquecer 1 grau a cada 2 minutos, até 42 graus. Depois, lá no ponto, a gente vai precisar, lógico, da experiência do queijeiro, né? A gente vai deixar secar um pouquinho mais. A gente quer um queijo de 2 a 3 pontos aí de umidade abaixo do que o que a gente vem fazendo tradicionalmente, né? Então vamos olhar lá no tato, mas esse ponto deve ser alcançado aí depois de 10 a 20 minutos da temperatura de 42 graus Celsius. Alcançado o ponto, a gente vai descer essa massa para drenoprensa, ou no caso de tanques manuais, chegar essa massa, né, para uma das extremidades do tanque, fazer uma leve compactação, uma leve pré-prensagem e deixar essa massa fermentando aí, submersa no soro, nesses 42 graus, buscando atingir o pH de filagem. E aí também vem um ponto importante para o combate de trincas e para que deixemos uma estrutura melhor no queijo, que é a preservação de cálcio, tá? O pH de filagem é uma faixa, né? A gente usa aí a faixa clássica de 4,80 até 5,20. Mas é evidente que um queijo filado com 5,20, ele preserva mais cálcio do que um queijo filado com 4,80. Né? Lembrando que quando a gente faz análise de pH, o que nós estamos querendo saber é indiretamente quanto de cálcio tem nessa massa, né? A gente busca aquele 180 milimol lá de cálcio. Então, vamos optar para esse queijo de estocagem, entrar com ele na filagem no limiar superior da faixa. Não é para entrar com a massa fora do ponto. A famosa carcunda de sapo aí, jacaré, né? O jacaré. Não é isso. Ela tem que ter aptidão para filagem, mas assim, no limiar superior de filagem. Eu não estou preocupado neste momento em ver uma mussarela lisa, bonita, brilhante. A gente está preocupado em que ela seja apta para estocagem. A gente está preocupado em preservar cálcio dentro desse queijo, tá? Então, vou ficar bastante atento, fazendo os testes práticos também, porque a pH-metro é uma faixa, né? Então vamos fazer os testes práticos para conseguir entrar com essa massa, com ela mais firme. Junto com isso, a gente vai também fazer uma temperatura de filagem um pouco mais elevada do que o de costume. A gente encontra nos livros aí, classicamente, as temperaturas de 55 a 58. Na prática, as temperaturas de 60 já vem sendo bastante usada, 61. Isso temperatura de massa, viu, turma? Não da água. A água ainda continua lá nos seus 75 graus. E neste queijo, nós vamos buscar uma temperatura de massa de 62 a 64 graus. Para quê? Porque aí a gente vai inativar mais enzima. Por quê? Porque a nossa massa tem menos aptidão para filagem, a gente vai precisar de um pouquinho mais de temperatura também para ela chegar. Tá? Então eu estou unindo as duas coisas. Eu vou ter uma massa mais firme, para isso eu vou usar uma água mais quente, que vai inativar mais enzimas e vai deixar o queijo ainda mais estável. Estou resolvendo duas coisas, estou preservando mais cálcio e estou acabando com mais enzima, acabando com mais residual de enzima de coagulante e eventualmente até de algum NS-Lab que também vai morrer nessa faixa de filagem aí. Não é o objetivo principal, mas pode acontecer de tabela. Então eu estou atacando várias frentes fazendo isso. E para aumentar essa temperatura da massa, eu não necessariamente vou aumentar a temperatura da água de filagem. Eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou diminuir a velocidade da rosca e vou aumentar o tempo de contato. Com isso, esse meu aquecimento não vai ser agressivo, eu não vou perder mais gordura do que eu perco normalmente no processo, porque se eu fizer o aumento de temperatura da água de filagem, esta filagem vai ficar mais agressiva. Ah, mas eu vou produzir menos. Vai, não tem cenário perfeito, você vai reduzir a velocidade da rosca, você vai diminuir um pouco a sua produtividade,
Mas é melhor reduzir em 10, 15% seu tempo, a sua produtividade hoje, do que ter um queijo lá na frente, uma câmara cheia de queijo que não tem aptidão para estocagem, né? Então, temperatura da massa saindo lá na ponta do canhão, 62, 64 graus pelo menos. Tá? Temperatura da água de filagem, os mesmos 75 de sempre. E a gente vai reduzir a velocidade da rosca. E uma outra dica é diminuir um pouco a velocidade de admissão de queijo também, né? Entrar com um pouco menos de massa, né? Porque se a rosca está mais devagar e eu entro com a mesma quantidade de massa, eu encavalo massa dentro do monobloco e a filagem não fica perfeita. Beleza, gente? Então, preservando o cálcio e inativando mais a enzima com essas temperaturas de filagem. Não só pensando na estocagem de queijo, mas de uma maneira geral, sempre muito bom quando a gente tem o resfriamento das mussarelas em água gelada logo após a filagem, né? Então, submergir as formas aí numa água gelada, gelada quanto? De 0 a 4 é o ideal, né? Para que a gente tenha um rápido resfriamento, e com esse rápido resfriamento eu freio as reações bioquímicas dentro do queijo, né? Então, ao invés de descendo lentamente lá daqueles 62, 64 graus e passar e ficar horas ali no patamar de 40 graus, 39, 38, 37, eu passo mais rápido nessa queda de temperatura, fico menos tempo nesses patamares ideais aí para as atividades enzimáticas e de bactérias eventualmente residuais aí, e deixo o queijo também. Ele já parte no dia seguinte mais firme, menos proteolizado, né? Ele já sofre menos a proteólise vinda das enzimas naturais, dos coagulantes, das enzimas de fermento, das enzimas de psicotróficos. Ele já vai sentir tudo isso menos se a gente tem um rápido resfriamento, tá? Essa é uma dica que, em geral, quem não tem resfriamento com água gelada pós-filagem, pensa nisso, vai melhorar muito a qualidade da sua mussarela e shelf life, vida de prateleira de maneira geral. Uma vez resfriado, esse queijo pode seguir direto para uma salmoura. Se a gente conseguir uma água gelada aí, que em algumas horas, entre 1 e 2 horas, resfrie bem esse queijo, o interior dele esteja abaixo de 22, 23 graus, a gente pode entrar direto numa salmoura com esse queijo. Se não, a gente até aguarda também o dia seguinte e entra com ele na salmoura. O procedimento ideal é resfriamento em água gelada, chegamos no interior do queijo na temperatura recomendada, entramos numa salmoura gelada, faz a salga 18 a 24 horas, retira, seca, embala, câmara 0 grau. Ô, Romulo, você vai congelar o queijo 0 grau? Não, o queijo não congela 0 grau, né? O queijo congela em torno de menos 0,8 a menos 1,1, porque depende aí da quantidade de sal e tudo mais. E essa temperatura de 0 grau, ideal para estocagem. Eu não tenho 0, eu tenho 2, tudo bem. 2 é melhor que 4, que é melhor que 6, que é melhor que 8, mas se você vai estocar por longos períodos, é importante deixar essa temperatura baixar bem. E todas aquelas dicas práticas, né? Deixar em caixa vazada para que o ar possa circular, tentar, na medida do possível, não superlotar essas câmaras destinadas à estocagem, né? São procedimentos práticos aí para que a gente deixe o frio agir, que o frio seja eficiente. Em se tratando de salmoura, a gente está basicamente conversando a respeito da maioria dos problemas de contaminação de superfície, né? O tratamento efetivo da salmoura, a pasteurização regular, né? Os procedimentos de filtração de salmoura, que são bastante efetivos, são fundamentais nesse momento para que a gente evite essas contaminações superficiais. Tem uma muito clássica aí, parece uma mancha de graxa, né? É microbiológico, tá, gente? A principal fonte é salmoura e ambiente, né? Mas principalmente salmoura. Então não tem outra maneira senão o efetivo tratamento e cuidados com a salmoura, cuidados com o ambiente e embalagem, né? Uma pressão de vácuo adequada, uma embalagem com a barreira adequada, né? Que a nossa solda esteja bem feita, a nossa máquina esteja bem regulada, para que a gente previna também esse aparecimento de contaminações superficiais muito comuns aí com queijos com mais de 3, 4 meses de estocagem, tá? Não tem mágica, a resposta está assim no tratamento, na higiene e na eficiência do vácuo.
Pessoal, para fechar, vamos lembrar das principais medidas aí, né? Seleção de leite, leite jovem, baixa contagem bacteriana, padronização para 2,5, 2,6 do teor de gordura, o MD do queijo nunca superior a 58 para estocagem, certo? Pasteurização 75 graus, cultivos que não sejam proteolíticos à base de Streptococcus thermophilus puros, coagulantes, enzimas quimosina de segunda e terceira geração são os mais recomendados. Vamos secar um pouquinho para a gente chegar naquele UMD, né? Secar um pouquinho, usar uma temperatura de coagulação mais baixa, 2 grauzinhos mais baixo para a gente secar um pouco mais o grão e nos aproximar mais daquele UMD de 58 lá. Filar na faixa de pH superior, vamos preservar cálcio no queijo. Então eu não quero mussarela lisa e brilhante, eu quero aquela que tem um pouquinho de dificuldade de filagem, lá na faixa superior. Temperatura da massa na saída do canhão, 62, 64. Vou inativar mais enzima, vou deixar o queijo mais inerte ali para estocagem. Resfriamento rápido do queijo, pós-filagem. Salmoura bem tratada para evitar contaminações superficiais. Ambiente bem tratado para prevenir contaminações superficiais. Uma embalagem sensacional, com vácuo perfeito, solda perfeita e uma câmara trincando a 0 graus. Dessa forma, você está preparado para estocar mussarela sem ter surpresas futuras. Bom, pessoal, espero que as dicas tenham sido úteis aí para vocês. A gente está um pouco improvisado, né? A gente já tinha outros temas prontos para serem lançados e tudo mais, mas a gente achou esse tema bastante urgente e resolveu passar na frente. Eu estou gravando aqui de casa de uma maneira meio... acho que a câmera vai tremer algumas vezes aí, enfim, não está do jeito que a gente gostaria, mas o importante é levar a informação a tempo e a hora e contribuir aí com as necessidades atuais da indústria, dos nossos clientes. Obrigado por terem acompanhado e qualquer dúvida direciona para a gente, né? A gente tem aí nossos contatos, nossas redes sociais, fiquem à vontade para discutir o tema, para aprofundar. Nossos clientes aqui, esse é mais um canal de contato com a gente. Se tiver alguma dúvida, se tiver algum trabalho que a gente possa auxiliar de maneira remota nesse momento, né? Que a gente infelizmente não pode estar junto com vocês na fábrica, estamos à disposição. Um abraço!